Efésios capítulo número 5, versículo 14, quem achou, diga amém. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A palavra que Deus colocou no nosso coração para ministrar a igreja do Senhor é exatamente sobre remir o tempo. Quem me conhece até no dia a dia aqui da igreja sabe que eu sou uma pessoa muito impulsiva, do nada. Vamos fazer, vamos realizar. Se eu não me engano, ontem eu falei com a Hélio, nós vamos pregar juntos, tá? Ela o quê? Aí eu dei o tema, remir no tempo. Ela, mas eu nunca vi, pensei que era história, porque uma história pra gente é mais fácil, porque a gente não combina, então seria mais fácil desenrolar uma história. Eu falei, não amor, essa é a palavra de Deus para a igreja, sobre aproveitar o tempo. E aí eu a convidei. Isso era quase 1h, nós fomos dormir quase 4. Ela aceitou o desafio, e é sobre isso que nós queremos deixar uma palavra de reflexão a cada um de vocês. Talvez algumas pessoas podem perguntar, e eu já ouvi isso: pastor, por que o tempo foi criado? Qual o objetivo de ter tempo? 24 horas para mim não dá. Eu faço tantas coisas que 24 horas para mim é pouca. Para que ter tempo? Já ouvi outras pessoas perguntarem: por que um Deus eterno criou o tempo? Por que Deus, sendo um ser eterno, Ele resolve criar o tempo? Não dá para nós destrincharmos muito sobre isso, mas eu gostaria que você entendesse o seguinte: o tempo é um instrumento de Deus para te preparar para a eternidade. Um Deus eterno, Ele rompe a eternidade para criar algo temporário, para preparar a sua criação a ponto de que esteja madura e aprovada para que viva na eternidade. Vamos lá? Gênesis capítulo número 1. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele cria os luminares. Ele faz separação entre os luminares. Qual o objetivo de Deus criar os luminares? Está tudo no texto. Deus vai dizer o seguinte: e criou Deus os luminares e fez separação entre os luminares, para que houvesse tempo determinado, e assim fizesse divisões entre meses, estações e anos. Agora observe que nesse mesmo capítulo, tudo que Deus cria, Ele fala assim, ó: e é bom. Tudo que Deus acaba de criar, pastora Érica, num dia, vale lembrar que Ele tem todo o poder, e só o poder da sua palavra agora está criando. Não dá para nós aprofundarmos nisso. Eu quero que os irmãos se esforcem para entender isso. Nós estamos falando de um Deus eterno, que agora Ele entra no tempo. Na verdade Ele cria o tempo, e nessa criação do universo, a cada dia que Ele trabalha, mesmo Ele sendo eterno e todo poderoso, Ele é tão poderoso que Ele está criando as coisas só com a sua palavra. Mas na sua palavra demora um dia para acontecer. Esse dia acontecendo, era as coisas que Ele estava criando se tornando maduras, preparadas, e ao final do dia Ele olhava aquilo que Ele criava e Ele dizia: e tudo que Deus fez era bom. Já na criação, Deus está mostrando no Éden que Ele agora intervém, sai por um momento da eternidade para criar o ser humano e toda a sua criação, para que seja submetida ao tempo,
Com qual objetivo o tempo? Para preparar, para se tornar madura e aprovada, para que ele diga, e é bom. Deu para entender até aqui? O tempo é um instrumento de Deus, então, para nossa o tempo é um instrumento de Deus para nossa É um tempo que Deus utiliza para nos provar. Talvez você reclama do tempo que Deus te submete a algumas coisas. E já observou que o tempo para cada um é diferente, pastor? Sim. Quem casou aqui e gerou rápido, levanta a mão. O tempo dela foi rápido, o seu? Foi demorado, longo. Mas por que Deus faz isso? É difícil entender, porque nós temos a nossa mente limitada no tempo de agora. Deus, ele faz isso porque a maioria das vezes nós não estamos preparados para viver aquilo que Ele quer que nós vivamos. Então o que é o tempo? O tempo é algo que Deus fala assim, é ou não o momento de dar, de fazer, de realizar na vida dele ou dela. Ele utiliza exatamente o tempo para te amadurecer, para me amadurecer, para que possamos ter condições de viver o propósito que Ele tem na nossa vida. Esses dias eu estava na casa de um pastor, um casal de pastores, e eles perguntaram, pastor, você não teve vontade de iniciar a igreja antes? Eu falei, eu confesso que se Deus me desse a oportunidade de viver isso antes, eu viveria. Mas eu sei que foi o tempo que me amadureceu para viver o que eu estou vivendo hoje. Porque se Deus me concede a oportunidade de viver isso há 10, 15 anos atrás, eu não teria maturidade e nem sabedoria para conduzir a igreja dele. É porque muitos de nós só entendemos o tempo dele depois que esse tempo passa, e aí nós olhamos para trás e falamos assim, agora eu entendi porque eu passei por isso. É porque todo o tempo, quando está correndo e você não recebe aquilo que você está pedindo, que você almeja, isso é difícil. Eu fiz a pergunta porque eu vi o quanto que era difícil para minha esposa. E eu falo para ela, não que fosse um desejo dela somente, era um desejo meu. Mas eu sei que para ela, como mulher, e ela que gera, é mais difícil. Vocês mulheres sabem que não tem como se comparar quando a gente fala de gestação com o homem. O homem é mais racional, vocês são mais sentimentais, mexe com tudo dentro de vocês, hormônio, tudo. Mas Deus fez isso para preparando ela e me preparando para que pudéssemos viver o que nós estamos vivendo hoje. E falando de gestação, falando de preparação, a gente não estava para falar disso, mas ele introduziu a questão da gestação. Nós sabemos que toda ela, dura até, vamos dizer assim, 42 semanas. Aos mais antigos até os 9 meses, porque essa questão de semana confunde a cabeça de muita gente. Não, tem mais antigos aqui que eu estou vendo que estão mais antigos mesmo, que nem é por semana, eles olhavam para a lua. Para a lua, exatamente. Mas aí é tão antigo que eu não consigo posso nem falar falar quem é? sobre Eu isso. posso falar quem é? Não. Não desculpa, Cida. Não seja indelicado. Mas toda gestação, ela precisa deste tempo, para que haja o nascimento, para que a gente possa gerar, tem um tempo, E toda vez que a gente for gerar, não só filhos biológicos, mas gerar sonhos, gerar ministérios. Toda vez que você for gerar, de repente um empreendimento vai te causar dor,
vai te causar desconforto, vai causar em você dúvida, inquietação, vai haver momentos em que você vai ficar assim, será que isso é normal, será que não é? Será o que eu estou sentindo faz parte, ou será que isso está fora daquilo que eu deveria aguardar, daquilo que eu deveria esperar? Mas toda gestação tem que passar por este tempo. Por isso que muitos de nós não aguardamos o tempo e abandonamos, estamos abortando, estamos deixando os nossos sonhos de lado, estamos abortando os nossos ministérios, estamos abortando empreendimentos, estamos abortando relacionamentos, porque nós não queremos passar pelo desconforto que toda gestação traz. Mas deixa eu falar uma coisa para você, não há frustração maior do que um aborto. Não há dor maior do que você abortar aquilo que você um dia sonhou. Então, se o tempo está te causando dor, espere mais um pouquinho. Se o tempo está te causando desconforto, aguarda mais um pouquinho. Faz parte desse tempo. Você precisa gerar, precisa amadurecer esse sonho, precisa amadurecer esse filho, precisa amadurecer esse ministério, precisa amadurecer para chegar o momento dele nascer, porque toda prematuridade traz problemas. Toda prematuridade traz para nós uma sensação que só uma mãe entende o que é ver aquilo que não deveria nascer naquele tempo nascendo e trazendo problemas que a gente não aguardava. Então aguarde, espere o tempo certo. Se você deseja gerar, ou se você entrou aqui já gerando, se está doendo, se está sendo desconfortável, aguarda só mais um tempinho. As semanas vão passarem, o momento de nascer vai ser lindo, e quando você pegar no braço, pegar no colo, sentir o toque daquilo que você tanto sonhou, você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena aguardar esse tempo, valeu a pena esperar por este momento, valeu a pena passar por tudo isso. E toda gestação que ela é interrompida, ela não é levada até o tempo ideal, o feto, ele não tem seus órgãos formados. Algumas crianças que nascem de 6, 7 meses, precisam ainda continuar no hospital, na incubadora. Para quê? Para que algumas coisas que ainda não foram formadas, venham a ser formadas. Entenda que tudo aquilo que você quer antecipar, de sonho que Deus tem te dado para gerar, tudo aquilo que você antecipa não tem a forma ideal que Deus gostaria que tivesse. É por isso que às vezes nós nos frustramos, nos machucamos, porque não nos queremos nos submeter ao tempo de Deus, ao tempo da geração, ao tempo da formação perfeita daquilo que Deus quer realizar. E entenda que essa palavra aqui não estamos falando só de sonhos, estamos falando de propósito de Deus na nossa vida, realização de ministérios, de chamada. O que mais vemos são obreiros que ainda não estão formados, mas já querem sair do ventre. Aguarde, porque o tempo vai te amadurecer, o tempo vai te formar. O tempo vai formar coisas ainda no teu caráter que ainda não estão formados, coisas da sua integridade que precisa ser formada. Então espera o tempo exato do nascimento daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Mas é muito importante, pastor, falar, porque quando a gente diz assim, ó, não está pronto, mas está louco para sair do ventre. Espere, porque o tempo está te forjando. Espere, porque o tempo está te preparando. Mas a palavra que nós acabamos de ler diz o seguinte: desperta você que está dormindo, levanta-se dentre os mortos. Tem muitos que estão vendo o tempo passar, mas estão vendo como? Dormindo, apáticos, parados. Estão vendo o tempo passar como se estivessem mortos. Desse jeito o tempo não está te preparando. Desse jeito o tempo não está te forjando. Desse jeito o tempo não
está te amadurecendo, porque é necessário um posicionamento diante deste tempo e aguardando este momento de uma forma de entendimento, sabendo, eu preciso fazer alguma coisa. Não adianta eu ver o tempo passando como se estivesse dormindo. Eu preciso despertar. Hoje é noite de despertamento. Eu não sei o que você tem feito com o tempo que Deus está dando a você. Eu não sei como tem sido a sua espera. Se a sua espera tem sido como louco, se a tua espera tem sido sentada, aguardando e olhando todo mundo passar, aguardando e todo mundo liberando, tendo palavras liberadas sobre si. Nós vemos pessoas rompendo e a gente sentada só aguardando, só esperando, e Deus só está olhando para nós e dizendo, levanta, desperta, está dormindo, eu tenho mais para fazer, eu tenho mais para entregar, mas continua parado e parada. Hoje é noite de Deus te sacudir e te levantar para que durante este tempo te espera sim, mas não um tempo com falta de movimento. Oh, aleluia. Pastora Ellen falou que o tempo passa. E o tempo passa. Meu Deus. Chega final de ano, começa aqueles incircuncisos colocar foto sua de 15 anos atrás. Aí tem alguns que falam, pastor, o senhor é magrinho, tinha cabelo. Não, nasci careca, irmão. Tinha cabelo. Mas aí tu olha para hoje e fala assim, o tempo passa. A gente olha para esse adolescente da sua família, da igreja, e aí você fala assim, meu Deus, eu vi nascer. Aí a primeira coisa que você fala assim, o tempo passa. E alguns vão dizer assim, e o tempo passa rápido, pastor. O livro dos Salmos vai dizer o seguinte, que a vida do homem, a média da vida do homem normalmente é de 70 anos. O que passa disso é cansaço. Tiago vai dizer que a nossa vida é como um vapor. Observou que os irmãos da fumaça me escondem, eles soltaram, mas já acabou a fumaça. Quando ele solta a fumaça, você até observa, mas depois de um tempo, você até se esqueceu, ela já passou, aí você já não lembra mais que tinha fumaça. A vida do ser humano, ela passa. Nos Estados Unidos, o tio Sam, ele costuma dizer o seguinte, time is money, que significa tempo é, mas isso não existe. Tempo é vida. Tempo é vida. Uns vieram aqui celebrar o ano que se passou, mas eu estou aqui com a minha mente assim, mais um ano da minha vida que foi embora. Porque a vida, ela tem tempo. Ou você acha que você é eterno ou eterna? A vida passa. O tempo passa. Tempo é vida. Como você está administrando o tempo que Deus confiou a você? Pastora, a grande verdade é que a maioria de nós estamos desperdiçando o nosso tempo. E toda vez que terminamos um ano, iniciamos outro, quem aqui já fez a sua listinha de objetivos? Pouca gente. Por quê? Está deixando para fazer amanhã, que é dia 1º? Ou porque você não faz mesmo essa lista? Essa lista é importante ser feita. É importante a gente traçar assim planos, colocar no papel objetivos. Mas nós observamos que, pelo menos para mim, eu não sei vocês, né? A grande maioria
das coisas que eu coloco nessa lista, eu faço ou eu não faço? A gente não faz. Sabe por quê? Porque nessa lista a gente só coloca aquilo que a gente deseja. A gente só coloca aquilo que a gente planeja. Eu vi até outro dia que a Juliana colocou isso lá no status dela. E é uma grande verdade. Não adianta nós só fazermos a lista com aquilo que eu desejo se eu não traçar metas, meios, planos para alcançar aquilo que eu estou querendo alcançar. Se eu apenas escrevo lá, o tempo vai passar, eu não vou atingir, porque eu não tracei planos para que aquilo ali aconteça. O tempo vai passar, como passa muito rápido. Às vezes a gente faz a lista e esquece até de olhar para ela depois. Porque a demanda do dia a dia é tão grande. E a gente se prende em coisas tão fúteis. A gente se prende em coisas que são tão passageiras. A gente se prende em coisas que a gente nem planejou. Mas quando a gente vai ver, a gente já está preso em coisas que não é para se prender. E aquilo que eu planejei, aquilo que eu sonhei, aquilo que eu coloquei no papel, eu não cumpri. Eu não fiz. Então, se você tem planos para 2023... Em primeiro lugar, entregue todos eles nas mãos do Senhor, para que haja sucesso em cada um deles. E se você deseja, você precisa traçar meios, planos para alcançar cada um deles. Não adianta escrever apenas e deixar o tempo passar, olhando, eu poderia, porque é isso que a gente faz. A gente vê que o tempo passou. Quantos de nós vemos que o tempo passou e isso é muito ruim? Chegar no final do ano e dizer, o tempo passou e mais uma vez eu não conquistei. O tempo passou e mais uma vez eu estou no mesmo lugar. O tempo passou e eu continuo da mesma forma. O tempo passou e eu não fui à frente. O tempo passou e as promessas ainda não se cumpriram. Certo dia eu ouvi alguém dizer, pastora, Deus falou para mim que eu vou pregar. Eu tenho o ministério da palavra. Eu falei, e aí? Mas eu não consigo entender a palavra, não consigo ler a palavra. Eu falei, então minha irmã não vai pregar. Se Deus falou que é o teu ministério, falou o que você vai fazer, comece a se preparar. Aí Deus fala, Deus faz a promessa e eu fico sentada aguardando o quê? Se Ele falou que é na palavra, vai comer da palavra, vai estudar a palavra, vai ler a palavra, vai fazer um seminário, vai para o YouTube para poder ver pregação, vai fazer um seminário, dá um jeito, mas começa a se preparar. Não deixe o tempo passar, para chegar num momento como esse, você olhar e dizer assim, mais um ano se foi e eu nada fiz. Você precisa entender, você não está perdendo tempo, você está perdendo vida. Você está perdendo o propósito de Deus na sua vida. E como nós estamos desperdiçando esse tempo? O pastor Hélio falou futilidade. Você tem o costume de entrar no seu celular e no final da semana olhar quanto tempo de uso você utilizou o seu celular? E é engraçado que é um vício que você passa a timeline, parece que o dedo não para. Você está pensando que é o seu dedo, mas é o seu dedo dizendo assim, tua vida está indo, ó. Estamos desperdiçando tempo com futilidades. Estamos desperdiçando tempo com coisas que não deveríamos estar com as nossas atenções. Eu sou a favor sim de uma boa leitura, mas ao invés da pessoa ler a palavra, ou ler algo ligado à palavra, ela pega um livro de romance para ler. Entenda que tua vida tem um propósito. Quando você lê romance, o que está alimentando o teu propósito? O que está te ajudando? O que a Netflix, irmãos, está ajudando no seu chamado? Eu vou maratonar lendo a Bíblia, varão? Não, Netflix.
vejo Netflix. Aí a esposa sabe, eu não consigo ficar muito tempo ali naquele negócio. Dá comichão. Às vezes quando eu fico muito é porque eu quero ficar do lado dela. Quer dizer que eu fico muito. Não. Aí ele tem que Não. ficar. Você está num tempo diferente. A Ellen está vivendo outro tempo. A Ellen não está podendo se esforçar. Para ela ficar aqui já é complicado. A Ellen passa o tempo todo ou sentada ou deitada. Então estou falando desse período agora. Ontem mesmo tinha um churrasco acontecendo. Meu irmão Renan, o churrasco está rolando. Eu falei. Gente, eu falei que ele poderia ir. Eu falei. Mas eu sei que ela precisa que eu esteja do lado dela. Então estou falando desse momento agora. Não, em todos os outros. Mas eu não consigo. Eu também preciso de você. É uma Eu troca. Eu não tô? É uma troca. Você me dá. Eu não te dou? Hã? Quem é casado Aqui, sabe. ó. Mas nós perdemos tempo com coisas bobas, irmãos. Celular. E pior que as crianças, nossos filhos, têm vivido isso. Eu estou pregando aqui, tem crianças que estão assistindo celular. Esconde. É ela. Minha filha, inclusive. Tá não? Eu mandei esconder. Hã? Ela viu minha cara. Ah. Porque nós acostumamos a dar um instrumento para eles. Aí você acha que daqui a alguns anos ele vai mudar, né? Pastor, Não entenda o que eu estou falando aqui, irmãos, querendo machucar vocês, não é isso. Eu estou querendo mostrar que nós estamos desperdiçando nossa vida. E essa vida vai embora. Já conversou com algumas pessoas mais antigas, mais sábias, mais maduras? A maioria delas fala assim: porque eu não estudei? Porque eu não casei em tal tempo? Porque eu não fiz isso? Porque eu não fiz aquilo? Sabe por que eles falam isso? Porque o tempo não volta. Tem 3 coisas que não voltam: o tempo, a flecha do arqueiro e a palavra liberada. O tempo não volta. Eu estou querendo mostrar para os irmãos que o que nós estamos desperdiçando não tem mais volta. Você está desperdiçando a sua vida aqui na terra com futilidades, coisas que nós podemos estar fazendo outras coisas mais produtivas. Produtivo como assim, pastor? Ligado ao nosso chamado, ao propósito que tem na nossa vida. Nós estamos desperdiçando o nosso tempo procrastinando coisas. O que deveríamos fazer hoje, estamos deixando para amanhã, para a semana que vem, para o ano que vem. Tem alguns jovens que falam aqui todo dia comigo, assim e também comigo, né? Pastor, vamos entrar na academia? Vamos, semana que vem. Meu Deus. Pastor, vamos caminhar? Vamos. Essa semana eu estou atolado. Na outra. Nós vamos procrastinando as coisas. Meu irmão, tem como você servir em tal área? Não, hoje para mim não dá. Ainda não estou preparado. Pastores, os senhores estão preparados? Estão preparados? Vocês se sentem preparados por Deus para viver? Irmãos, nenhum de nós estamos preparados. É porque nós entendemos que não dá mais tempo de ficar esperando, procrastinando aquilo que Deus quer fazer hoje. Alguns estão nos quartéis. Eu não critico estar à frente dos quartéis, pelo contrário. Mas sabe qual seria o melhor resultado? Quantos dias você orou pela nossa nação? Quantos dias você clamou? Quantos dias você jejuou? Pastor, eu não estou preparada. Não dá para eu viver isso hoje. Nunca vai estar. Lembra que a preparação de Deus é o tempo. Enquanto você estiver deitado, dormindo, esse tempo nunca vai chegar. Essa preparação de Deus nunca vai acontecer. E logo você nunca se sentirá preparado ou preparada. Estamos desperdiçando, procrastinando coisas que poderíamos viver hoje, fazer hoje. Não, ano que vem eu me matriculo na faculdade. Ano que vem, agora já estamos falando de 2024, né? No ano 2024, aí eu vou entrar para o seminário teológico.
Não, no final do ano eu vou no imersão. Nessa agora eu não vou não. Entenda que tudo que Deus nos coloca à nossa frente hoje é algo que é um instrumento te preparando para o propósito. Só que nós temos costume de não aproveitar as oportunidades. Por quê? Nós temos a tendência a procrastinar. Não, mais para frente eu faço. Tem algumas irmãs aqui que estão já falando já há muito tempo. Não, mais para frente eu caso. Aí chegaram a 40 hoje, meu pastor, faz um encontro de solteiros. Desesperado. Eu falei, não, irmão, não existe culto para solteiro não. Solteiro ei. Não precisa de culto. Tem um monte de solteiro aí. Mas tem os irmãos que ficam aqui assim, ó. Eu falei para um jovem aqui esses dias, eu falei, meu irmão, ele, pastor, estou esperando a varoa. Eu falei, pô, dessa forma tu não vai conseguir não, filho. Eu falei, se eu fosse você, eu me escalaria na recepção todos os dias. A paz do Senhor Jesus. Vou procurar onde? Não vou procurar no bar, vou procurar aqui é o lugar. Então, a paz do Senhor, minha irmã. Dou aquela seguradinha devagar. Aí eu pergunto, esse jovem, enquanto espera, está se preparando para ser um bom marido? Enquanto espera, está estudando a Bíblia, a palavra, para saber o que um bom marido faz. Está lendo para saber o que um bom marido... Deixa no final do ano. Não, deixa quando eu encontrar, né? Quando eu encontrar eu faço Deixa isso. quando eu ver, perdendo tempo. Mano. E vai fazer a varoa perder tempo também. Sim. Porque depois que encontrar a paz do Senhor, aí os olhares se encontraram, gostou, deu um beijinho, achou que era bom, mas quando começar a namorar vai ver que o cara não sabe nada, ou a menina não está pronta para casar. Hoje a gente se preocupa muito com a festa do casamento. Isso não é errado, porque eu também queria muito, eu sonhava com a minha festa, eu sonhava com o meu vestido de noiva. Mas a gente trabalha muito e gasta os nossos esforços com tudo isso. Mas quantas vezes eu e você paramos para ler a Bíblia e dizer assim, Renan, você precisa me tratar assim. Eu preciso fazer assim. Nós fomos fazer isso depois que encontramos crises já dentro do casamento. Então, dentro dessa palavra, enquanto há tempo, enquanto eu espero, enquanto não aparece, é momento de você se preparar para ser uma boa esposa, para ser um bom esposo, para ser uma boa mãe, para ser um bom pai. Porque é por isso que às vezes não casa, namora com uma, namora com outra, namora com um, namora com outro, porque não se prepara. E essa preparação, irmãos, irmãs, vai te fazer olhar e enxergar na paz do Senhor, na conduta de entrar, de sair, como se comporta no culto, a forma da sua entrega, a forma da adoração. Você vai conseguir olhar e dizer, esse aí não dá. Essa ainda não serve. Não é isso que eu estou me preparando para receber. Então, quando a gente se prepara diante de Deus, a gente consegue. A gente acabou de ler. Aquele que desperta, que não fica como aquele que dorme, aquele que se levanta, Cristo o iluminará. Quer ter os seus pensamentos iluminados? Quer ter as suas atitudes iluminadas? Quer ver Deus iluminar o seu caminho? Se levanta desse sono, desperta hoje, espera, mas espera de uma forma sábia. Não fica esperando aí como louco, não. E o problema, pastor, já foi falado aqui, que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Só que a gente confunde o buscar o reino de Deus e a justiça dele vindo para a igreja, servindo na recepção, servindo na diaconia, cantando, pregando. Não deixa de ser um serviço, amém? Quem prega, quem canta, quem recepciona, quem está na cantina, também está servindo, é um servo do Senhor. Mas buscar a Deus, o reino dele e a sua justiça em primeiro lugar não está ligado a isso. A
Às vezes dentro de casa nós estamos assim, não lemos a palavra, não oramos, fazemos tudo menos buscar um relacionamento com Deus. Aí achamos que estamos na igreja, trabalhando na igreja, estamos buscando o reino dele. Aí nós questionamos, o tempo está passando e as outras coisas não estão sendo acrescentadas. Não estão sendo acrescentadas porque você não está buscando o reino de Deus e a justiça dele da forma que você deveria. Estamos perdendo vida com futilidades, procrastinação e tomando decisões erradas. Tomamos decisões erradas porque às vezes nos precipitamos. Ou se não consultamos a Deus antes de tomar uma decisão. Sempre que você tomar uma decisão errada, isso vai atrasar o propósito de Deus na sua vida. É você perdendo vida. Por quê? Vejo isso muito em jovens se precipitando. Eu falei do jovem, né, na recepção. Aí ele dá a paz do Senhor. Aí ele só quer olhar a estética. Não, pastor, varoa é do manto. Às vezes não tem nem manto. Está sem total. Mas ele olhou a aparência. E aí vem o lobo mau, querendo atacar a ovelha, se precipita. O que pode causar um relacionamento errado, uma família totalmente estabilizada, e sua vida, o seu propósito indo embora. Muitos que tomam decisões erradas porque não consultam a Deus antes de tomar a decisão. Nós perdemos o hábito de orar. Perdemos o hábito de perguntar a Deus o que nós devemos fazer hoje, agora, ou amanhã. Eu vejo muitos pais, eu quero que meu filho seja advogado, minha filha seja médica. Algum momento você perguntou a Deus o que ele quer que seu filho seja? Talvez Deus quer que ele seja um missionário. Não, ir para a África. Talvez vai ser através do teu filho que uma nação vai ser conquistada. E não tem coisa mais sublime na vida do que você saber que você foi utilizado por Deus para uma coisa, para um propósito. Mas nós não consultamos a Deus o que devemos fazer. Relacionamentos, amizades, profissão, ministérios. Falando em ministério, de vez em quando tem audição aqui, aí vem alguns irmãos cantar. Eu falo, meu Deus, nunca consultou a Deus se era aquele chamado, mas porque nutriu dentro de si um desejo, sem antes consultar a Deus. E o que mais vemos isso na igreja, o que mais nós tratamos em gabinetes é isso. Pessoas que estão vivendo consequências de decisões erradas, estão desperdiçando a sua vida. Pastora, observe que nós temos a tendência de dedicar o nosso tempo nas coisas que nós mais priorizamos para a nossa vida. Dá um exemplo. Às vezes fala, irmão, tem como você servir na classe das crianças? Não tenho tempo. Mas de manhã vai para a academia, de tarde vai para a academia de novo, à noite não tem tempo de servir. Meu irmão, tu tem como que está a sua situação? Está buscando na palavra, pastor, não tenho tempo. Não tem tempo? Não. Minha vida é tão corrida, pastor, que eu não tenho tempo de ler e nem de orar. Mas eu passei em frente à sua casa hoje, você estava lavando o carro. Observe que nós temos a tendência
de dedicar tempo àquilo que nós priorizamos. Se isso é uma verdade, pastora, então o contrário também é uma verdade. Você não se dedica às coisas de Deus, porque você não prioriza Deus. Sim, porque aonde está o meu tempo, ali está a minha prioridade. Porque não adianta eu dizer que Deus é minha prioridade se o meu tempo não é dele. Não adianta eu dizer que o meu marido é minha prioridade se o meu tempo não está sendo investido nele. Não adianta eu dizer que o meu ministério é minha prioridade se eu não estou gastando tempo nele. Então, onde está o meu tempo, ali está a minha prioridade. Então, eu te convido aí bem rapidinho agora, você pensar. Nosso tempo, nosso dia tem 24 horas. Como você tem gastado esse tempo? A maior parte dele é a sua prioridade. E eu tenho quase que certeza que a grande maioria não tem priorizado de forma sábia o tempo e o relacionamento com Deus. Porque quando nós priorizamos esse tempo com Ele, a precipitação se vai. Porque o próprio Espírito, ele te alerta. O próprio Espírito te diz, não é por aí. Ei, não é desse jeito não. Quando você vai, no meio do caminho, alguma coisa te diz, volta. Não é agora, não é o tempo. Mas a gente só consegue essa conexão com Ele quando a gente se relaciona com Ele. A gente diz que ama a Deus. A gente canta louvores de amor, de adoração. Adorador é tudo que eu sou. Porque eu canto muito. Porque eu ouço louvor na minha casa. Porque eu venho para a igreja e levanto minha mão. Ei, quem disse que ser adorador é só isso? Um adorador, ele louva. Um adorador, ele canta. Um adorador tem prazer de cantar louvores e cânticos novos ao Senhor, sim. Mas ser adorador não é isso. Como eu digo que adoro, como eu digo que amo, se eu não consigo ter saudade de ter tempo com Ele. Como eu digo que amo a Deus, se eu não tenho desejo de me alimentar dEle. Porque se eu não tenho fome dEle, é porque eu estou me alimentando em outra mesa. Se eu não tenho comido dEle, é porque eu tenho comido em outra mesa. Em que mesa nós temos nos alimentado? Se eu digo para o Renan que eu amo, amor, eu te amo. Te amo mais que tudo. Se dedica mais tempinho. Mas eu só posso te oferecer 15 minutos do meu dia. Tu acredita no meu amor? Você acreditaria nesse amor? Mulher, se teu marido te dissesse, eu te amo, mas do meu tempo eu só posso te oferecer 15 minutos do meu dia. Tá bom? É suficiente? É um relacionamento que vai durar? Vocês terão intimidade? Sim ou não, gente? Não. Então por que para Deus nós queremos dar às vezes até menos? Por que para Deus que nós dizemos que amamos, que somos filhos, que somos dele, às vezes não passamos nem 15 minutos diários com ele? E hoje ele está nos chamando de volta para mais perto. Lá no Éden, Deus descia, Deus vinha para falar com o homem. Ele continua disponível. Ele continua aí. Mas ele não tem nos encontrado mais.
Nós não estamos mais o desejando. E nós vemos o reflexo disso através do desperdício do tempo. Nós vemos o reflexo disso através da paralisação dos nossos sonhos. Nós vemos o reflexo disso através dos ministérios minguados. Nós vemos o reflexo disso através das famílias que estão sendo destruídas. Nós vemos o reflexo disso através dos filhos rebeldes que nós estamos criando. Essa semana eu estava conversando à mesa com a minha cunhada e nós estávamos falando sobre isso, sobre a geração Nutella. A gente abre a boca para dizer, com a boca cheia, essa geração é uma geração Nutella. Nós deveríamos ter vergonha de dizer isso, sabe por quê? Quem é que está criando essa geração? Quem está gerando essa geração? Quem está permitindo os filhos serem essa geração Nutella? Deveríamos ter vergonha de dizer isso. Na festa, eu acabei não contando o que aconteceu, eu vou contar rapidinho para ele continuar. Mas nós estávamos lá em Campos Elíseos. Não tinha salinha, ou tinha, a Rebeca não foi. Eu sentei lá, só Deus sabe como eu estava, naquele culto. Sentada ali, só que ela estava no campo da minha visão. E ela lá, ó, no celular. Quando ela me olhou, eu falei, guarda o celular agora. Porque ela estava jogando. E aí ela guardou o celular, sabe? Mas aquela obediência com ressentimento. Deixa eu te falar uma coisa. Obediência com ressentimento é desobediência. Obedeça a Deus com alegria e com prazer de estar obedecendo. E aí ela guardou o celular, mas fez assim, ó. Trancou a cara e ficou lá sentada. A minha vontade era de levantar, pegar ela, levar lá no banheiro e falar, você está dentro do culto. Você precisa abrir essa cara para cantar. Mas eu não estava nem aguentando, e sabe o que eu fiz? Eu comecei a orar por ela ali. Eu falei, Senhor, minha filha não pode ser apenas filha de pastores. Ela precisa entender o que é ser servo, o que é adorar. Ela precisa ter um relacionamento contigo. Ela precisa sentir a tua presença. Ela precisa conhecer a ti. Eu não quero ir lá, Senhor, toca nela enquanto ela estiver ali. As crianças que estavam do lado dela se levantando para cantar e ela sentada emburrada. E eu ali orando, com vontade de pegar ela. Mas eu não estava conseguindo. Chegou um dado momento, o pastor estava pregando. Eu comecei a ver o comportamento dela mudar, a mão já começou a descer. Teve um momento que ela já levantou. E na hora do apelo, quando eu olhei para a Rebeca estava chorando. Mais uma vez eu tive vontade de ir lá abraçar e orar por ela. Eu falei, não, é o momento dela, eu orei. Ela precisa entender o que está acontecendo ali. Eu falei, Renan, a Rebeca está chorando, porque às vezes eu não vou, mas eu quero que ele vá. Mas ele não foi, eu falei, então não é para ir ninguém. Demorou um pouquinho, ela veio e sentou no meu colo. E eu disse, filha, por que você está chorando? Ela, mãe, eu não sei, mas eu estou sentindo uma coisa tão gostosa dentro de mim. Então nós precisamos orar pelos nossos filhos. Nós precisamos educar as nossas crianças. A gente precisa aqui falar tantas vezes, irmãos. Eu me sinto envergonhada de precisar pedir a todo tempo os pais, tira essas crianças da recepção, tá fazendo barulho, tá gritando, não. Eu sei que é criança é barulhenta, criança realmente não fica parada por muito tempo, mas no nosso tempo não tinha salinha. E quando eu chegava na igreja, pequena, minha mãe dizia assim, bebe água agora, faz xixi agora, que quando entrar não sai mais. E eu tinha que ficar. Conversava o culto inteiro, mas não saía dali do lugar. Júnior pegou essa época também, os Júniors aqui, quantos? Milene.
A gente ia para as... mas porque criança não fica 2 horas no culto sem entretenimento? Mas quando você tem que ir numa festa, quando você precisa ir a um casamento, quando você precisa estar num ambiente que a criança tem que estar quieta, você precisa levar, não dá um jeito? Por que na igreja é diferente? Por que eu, com 1 filho, 2 filhos, não consigo dar conta, mas a tia da salinha, 2 tias com 40, 50 crianças, precisa dar conta dos nossos filhos? A salinha é boa, irmão, porque lá eles aprendem, lá eles também cultuam, mas a responsabilidade ainda é minha, ainda é sua. Amém? Fica de pé, senão por favor. Ele me bate. Não é por causa de te bater, é por causa do horário. Fica de pé comigo. Nós falamos sobre remir o tempo. Mas pastor, o que é remir o tempo? A palavra remir significa resgatar. O que significa a palavra remir? Resgatar. O que significa a palavra remir? Olha o versículo. Olha esse versículo. Vamos ler aqui juntos. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Ali tem 2 palavras para tempo: tempo e dias. Quando o apóstolo Paulo está falando remir o tempo, essa palavra é kairos. Muitos de nós falamos assim, tempo de Deus. Mas aqui Paulo está falando assim, você precisa resgatar o tempo com Deus. Porque o cronos é mau. Como que eu venço o dia mau? Resgatando meu tempo com Deus. É isso que Paulo está falando. Quer viver uma vida sábia, ele continua. Não viva como loucos, mas como sábios. Como a pastora Eva falou de relacionamento. Não se embriagando com vinho, mas se enchendo do Espírito. Relacionamento. Paulo está nos alertando. Nós precisamos resgatar o tempo com Deus. Mas pastor, o senhor falou que o tempo não volta atrás. O tempo cronos. Mas aqui na palavra, a palavra está nos orientando que o tempo com Deus nós conseguimos resgatar. Só que o problema é que muitos de nós queremos botar isso para frente. Pastora, nós não tomamos atitudes. Entenda que remir não é um querer. Remir não é um desejo. Remir é uma decisão. E uma decisão seguida de atitude. Não adianta nós estarmos olhando aqui, 2022 passou, e você não decidir viver um novo com Deus. Se ficar só no desejo, só no papelzinho, só no propósito. Hoje Deus está nos chamando. Hoje Deus está tentando nos despertar. Ei, você que dorme, é o texto. Você que dorme, se levanta. Ele não fala para fazer isso no futuro. No futuro você se levanta, mais para frente se levanta. Você que está dormindo, desperta, levanta, e Cristo vai te iluminar. É Paulo não falando no passado e nem no futuro, é hoje. É uma decisão que você precisa tomar hoje. Porque se nós não remirmos o nosso tempo, nós vamos ver o quanto nós estamos desperdiçando a nossa vida, desperdiçando o nosso propósito, e não estamos nos qualificando para viver um tempo eterno com Deus. Já parou para imaginar que o tempo pode ser uma gotinha, mas a eternidade, um oceano?
E esse tempo aqui é só para te preparar para você viver isso. Mas será que você está disposto a tomar uma atitude? A olhar para trás e falar assim: eu preciso resgatar esse tempo com Deus que eu perdi. Eu estou dizendo que o tempo que você perdeu com Deus, esse tempo você não vai voltar, mas a intimidade com Ele você consegue resgatar. O propósito que parece ter tido quebrado, você consegue resgatar. É remindo esse tempo agora, hoje, nesse momento. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu gostaria que você orasse agora nesse momento. Senhor, me perdoa. Por muito tempo eu desperdicei a minha vida. Por muito tempo eu tenho desperdiçado os teus planos, os teus propósitos. Por muito tempo eu tenho desperdiçado. Eu tenho visto pessoas ir na minha frente por culpa minha. Eu tenho visto pessoas ser levantadas por culpa minha e eu não estou sendo. Tenho visto pessoas casarem na minha frente, vivendo coisas extraordinárias. Mas eu quero parar agora. Eu quero não só me arrepender, mas eu quero fazer coisa nova, diferente. Sabe por que muitos de nós não vivemos coisas com Deus? Porque nós não mudamos os nossos hábitos. Nós botamos culpa em todo mundo. Saí por causa do pastor, saí por causa de fulano, eu parei meu chamado por causa disso. Para de culpar os outros. Enquanto nós ficarmos vivendo isso, colocando culpa nos outros, você não vai viver o sobrenatural de Deus. A culpa é tua, a culpa é minha. Mas a palavra de Deus hoje é: ainda há tempo. Resgata esse tempo hoje. Esse é o momento, essa é a hora.